Na técnica de compressão do ilho, o terapeuta vai se posicionar posteriormente ao paciente. Ele pode subir na maca, posicionar a sua mão na parte anterior da asa do ilíaco, com uma mão sobreposta à outra. Ele vai travar os dois cotovelos e vai fazer a mobilização em direção ao joelho do próprio terapeuta. E vai oscilar nesse sentido. Tá? Sempre pesquisando, sempre buscando dor na região da articulação sacroiliaca. Então ele vai fazer isso de um lado e a mesma técnica será repetida no ilíaco do lado contralateral. Uma outra estratégia é o thrust sacral, em que o terapeuta aqui tem duas possibilidades, dependendo da posição do sacro. Tá? O nome é thrust, mas não tem mobilização grau 5, apenas os graus 1 e 2 para o paciente irritável, né, com um sim alto, e grau 3 e grau 4 para o paciente com um sim baixo. Então, nessa técnica, o sacro ele pode estar mais horizontalizado, então você vai posicionar a sua mão mais próxima ao cóccix para jogar o promontório sacral no sentido posterior, ou o sacro ele pode estar mais verticalizado, e aí você vai mobilizar mais sobre o promontório para poder então jogar o cóccix para trás, buscando sempre a angulação e o alinhamento mais próximo ao alinhamento normal da região, que é um ângulo sacral de 32 a 33 graus. Então aqui primeiro a técnica para quem tem um sacro ligeiramente mais horizontalizado. O terapeuta ele também pode subir na maca. E para o paciente, que não é o caso dela aqui, que tem uma retificação da região lombar com um sacro mais verticalizado, você muda a sua pegada e vai um pouco mais para próximo do promontório sacral, na região entre L5 e S1, e faz a mesma mobilização. Sempre nesse sentido, o plano de tratamento está nesse sentido, no sentido póstero anterior. O MIVAP na região cervical, ele pode ser realizado de duas formas. Uma, com o polegar do terapeuta sobre o processo espinhoso do paciente e oscilando no plano de tratamento, que está nesse sentido, sempre buscando hipomobilidade ou dor na região. Tá? E caso o terapeuta encontre hipomobilidade ou dor, ele deve oscilar até que a dor diminua ou a mobilidade seja resgatada. Uma outra estratégia é o terapeuta posicionar o seu pisiforme sobre o processo espinhoso do paciente e também realizar as oscilações. Nesse caso, eu gosto muito de realizar as técnicas para o paciente que está com quadro álgico mais agudo. Eu não subo na maca, realizo mais próximo, né, do paciente, mas abaixo para eu jogar menos carga, eu não jogo tanto o meu peso nesses pacientes que têm uma dor mais aguda e sempre respeitando o limite da dor do paciente. Então, se o paciente está conseguindo suportar, a técnica deve ser realizada com o paciente com um nível suportável da dor e a dor tem que sempre ir diminuindo gradativamente. Para os pacientes que estão com um quadro crônico e que pode ser realizada uma mobilização em grau 3 e grau 4, aí o terapeuta ele pode subir na maca com o auxílio da escada também, posicionar o seu pisiforme sobre o processo espinhoso do paciente e aqui ele mantém o cotovelo firme e ele pode então jogar um pouco do peso do seu corpo para facilitar a oscilação, mas sempre no plano de tratamento. Dói, Maria?